Podem sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24. Vamos dar sequência ao Sermão da Montanha, onde nós vamos continuar caminhando no manual do discípulo aprovado. E queremos desfrutar de fato de um tempo onde nós vamos ser confrontados, consolados, vamos ser ajustados ao padrão do reino, o reino dos céus. E nós queremos enfatizar que o sermão da montanha, o sermão do monte, é uma pregação do Senhor Jesus, e Ele está falando para os seus discípulos como devem se comportar os seus seguidores. A essa altura, Jesus já tem a sua popularidade alastrada. Os boatos a respeito de Jesus começam a surgir, os primeiros milagres, as notícias de que um monte de discípulos, um monte de homem foi chamado por um homem, por um mestre, para receber dele conselhos, instruções. Eles estão juntando gente em volta deles, e as pessoas começam a ir até eles para talvez receber um milagre. Outros estão procurando uma solução para os seus problemas, outros estão procurando pão. Afinal de contas, Jesus já tinha feito um milagre. O primeiro milagre de Jesus foi multiplicação de vinho. Ele tem poder e as pessoas querem experimentar disso. E quando essas pessoas se ajuntam, Jesus começa a pregar. E o capítulo 5, no início, vai dizer que tem dois tipos de ouvintes. Tem os curiosos, aqueles que são parte da multidão aleatoriamente, e tem os discípulos, aos quais Jesus dirige a palavra numa linguagem imediata. É a mesma coisa que se eu estivesse pregando aqui, as pessoas que estão aqui à volta, elas vão me ouvir, mas elas vão me ouvir de rebote. Elas não vieram até aqui especificamente para ouvir uma pregação. Jesus está falando para os seus discípulos, e aquela multidão que tem fariseus, escribas, saduceus, que tem curiosos, eles estão ali e vão ouvir a pregação da palavra. E quando Jesus começa a ensinar, aquelas pessoas começam a ficar admiradas. Jesus fala do comportamento do cidadão do reino. Ele começa com a parte que ele vai instruir sobre as bem-aventuranças, e aí ele vai chamar a atenção como que os discípulos, eles devem se portar, não esperando se adequar ou se moldar a um padrão do agora, do aqui, mas eles são chamados a terem um comportamento que, na verdade, não faz o menor sentido. Afinal de contas, como esperar que alguém tenha sucesso sofrendo? Como esperar que alguém seja bem-sucedido sendo ele caluniado? Como alguém pode esperar ser bem-sucedido sendo uma pessoa contristada de espírito, humilde de espírito? E aí esse padrão do reino vai chocar com a realidade imediata. As pessoas não estão buscando isso. Elas querem o Jesus popular para se tornarem também populares. E Jesus vai dizer: o meu reino é o reino do inverso, invertido. Quando as coisas parecem que estão tudo no lugar, na verdade elas estão todas fora de ordem. E Jesus, ele começa a colocar as coisas em ordem. O seu reino, aquele reino que João Batista foi o precursor, abriu o caminho, clamou no deserto. O reino que João Batista disse: vai vir após mim alguém que é maior do que eu, alguém que eu não sou digno de desatar nem as sandálias. Ele é maior. Ele vem estabelecer o seu reino. E as pessoas ficam de perna para o ar. E o reino de Deus é estabelecido não na conformidade que nós queremos ou que os discípulos queriam, mas na conformidade que o rei, que é Jesus, estabelece. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 24, Jesus estabelece um princípio sobre
o coração do discípulo do reino. Diz assim a palavra de Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus, então, no contexto imediato, fala sobre esmola, oração e jejum. Se você olhar nos versículos de 1 a 18 de Mateus capítulo 6, Jesus está falando de esmola, de oração, de jejum. Em uma conexão direta, algo que me chama a atenção é que Jesus repetidas vezes apontou para a recompensa de Deus. Se você se lembra, ele diz que você deve dar esmola não conforme os fariseus, e o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve saber, e aquilo que você faz em secreto você receberá recompensa. Ele fala sobre oração, e ele fala: vai para o seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o seu pai que em secreto te vê, te recompensará. E ele fala também sobre o jejum, que o jejum deve ser um jejum privado de tocar trombetas e se mostrar aos outros como uma apresentação, mas o jejum deve ser feito em secreto, e o pai que está em secreto recompensará. Capítulo 6, versículo 1, 4, 6 e 16, aparece essa mesma frase: e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Dois pontos são importantes aqui nessa conexão do texto, irmãos. Nós estamos lendo um texto, eu quero colocá-lo dentro do contexto, e depois observar as considerações que são objetivas e fazer as aplicações necessárias. Os pontos importantes nessa conexão são esses. Os tesouros aqui apresentados no capítulo 6, versículo 19 a 24, esses tesouros apresentados apontam para uma recompensa. Afinal de contas, Jesus diz: não ajunte na terra, porque aqui você vai perder, mas ajunte no céu, porque ajuntar tesouros sempre foi, na história da humanidade, alguma recompensa para o futuro. Você acumula tesouro e em algum momento aquilo vai ser usado, ou ser vindicado, ou usufruído por você, ou por sua descendência. A segunda observação importante nessa conexão do texto, de recompensa, o seu pai te recompensará, e o tesouro que ele abre, o versículo 19 falando, é que há um contraste entre o que espera as coisas da terra e o que esperam em Deus. Aqueles que oram, aqueles que dão esmola e aqueles que jejuam, esperando consequências da terra, eles serão recompensados por aqui. Jesus sempre falou isso. Ele falou isso nas 3 apresentações, de esmola, de jejum e de oração. Se você ora, se você dá esmola, se você jejua, esperando ser recompensado pelos homens, você vai receber essa sua recompensa na terra. Então, as considerações que nós devemos fazer, irmãos, é que querer recompensa da vida, buscar incansavelmente e desesperadamente os seus objetivos, ainda que eles sejam bons, e ao mesmo tempo abandonar o que é principal e central por conta dessa busca, certamente é ajuntar tesouros na terra. Orar é excelente, jejuar é prescrito na palavra de Deus, ajudar os pobres, dar esmola, é instituído pela palavra de Deus. Tudo isso é excelente. E Jesus contrastou o seguinte: se você faz isso esperando que os homens vejam, que os homens te recompensem, que os homens te aplaudam, está sendo vazio,
você vai receber a recompensa da terra. E agora ele diz, você não busque juntar tesouro na terra, porque você vai perder aquilo que você juntou. Afinal de contas, ele vai usar duas figuras, da ferrugem, a traça, e a figura do ladrão. Duas são perdas naturais. Ferrugem e traça são perdas naturais. A traça, não sei se você já identificou a traça, mas ela se movimenta, né? Tem um pontinho branco na parede e você derruba ela achando que aquilo ali é uma sujeirinha qualquer. E de repente você vê aquilo ali dando uma balançadinha assim, e ela vai dando uma balançadinha, não sei, aquilo não tem perna, aquilo não tem braço, aquilo não tem pata, aquilo anda. Uma praga, né? E ela, se ela vai para uma roupa, o que a traça faz na roupa? Ela faz os buraquinhos na roupa. Você pega aquela roupa de etiqueta que você comprou, que você nem sabe por que comprou, mas está lá no seu guarda-roupa. O seu tesourão está guardado, né? Aquela roupa da grife, você achou, bateu o olho na vitrine, caramba, essa eu quero, e pum, comprou. Aí você guardou ela com etiqueta e tudo. E de repente você vai pegar ela, ninguém usou, ninguém mexeu, e ela tem um monte de furinho. Ah, não é possível que eu não vi quando eu comprei. Não é que você não viu, a traça roeu. A traça roeu. Da mesma forma a ferrugem, né? Eu fiz um pequeno porão, que agora a Alzimara cismou que as formigas lá de casa estão vindo daquele porão. Eu vou ter que tirar aquilo tudo lá, botar fogo, dar um jeito. Aí eu botei de ferro. E aí eu lavo a escada, a água corre num buraquinho e fica pingando em cima da dobradiça do portãozinho, do meu porãozinho. O que aconteceu? Ferrugem. Aí depois que ferrujou, eu fui puxar, a ferrugem travou ela. Eu puxei ela, aconteceu o que com ela? Quebrou. Ou seja, foi alcançado pela ferrugem. E Jesus usa essa figura de um processo natural, traça, ferrugem, para dizer que aqueles que ajuntam na terra correm o risco de perder dentro do processo natural. E ele também usa a figura de um ladrão. Você trabalha, se dedica, faz seu corre, suado, e aí no final do expediente, você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus vir, com seu celularzinho, mandando mensagem para a gata em casa, falando, ó, prepara o café que eu já estou chegando, né? Como é que estão as crianças? Está tudo certo? E de repente vem o ladrão e pega seu celular. Consumiu um tesouro. Não estou usando a ideia de uma roupa, de ter um porãozinho feito com ferro e de ter um celular como tesouros que você buscou acumular na terra. Só estou usando para exemplificar como que a gente pode perder alguma coisa de repente, tanto no processo natural, como também no uso de um meliante, né, que foi lá e tomou para si posse daquilo que não era dele, que era seu. Jesus usa essas duas figuras para ver como é perigoso viver aqui nessa terra e ter coisas aqui nessa terra. E o grande problema não é ter. O grande problema não é ter o tesouro. O grande problema é o motivo e onde você guarda o seu tesouro. A segunda observação que eu quero fazer é que o seu tesouro pode ser algo que não seja riqueza. Na verdade, o tesouro do homem, o tesouro que a gente acumula, pode ser qualquer coisa que não seja Deus, que não te dê satisfação, ou que faça você viver sem um propósito e sem um significado eterno. Filhos são tesouros, os maiores de todos os tesouros. E na figura do Kiko, todo filho é um tesouro. Tesouro. O tesouro da dona Florinda é o Kiko. E nós temos os nossos tesouros, são preciosos. E nós queremos fazer o que com eles? Criá-los da melhor forma possível.
cuidar desse tesouro para que ele seja bem guardado, bem cuidado, para que ele multiplique, para que ele seja um tesouro sobremodo excelente. Mas se ter filhos, criar filhos, instruir filhos, gastar com filhos, não tem satisfação, propósito e significado eterno, muito provavelmente você vai estar juntando um tesouro na terra e você não vai ter guardado em Deus o seu tesouro. Quantos pais buscam dar as melhores coisas para os filhos? Melhor material, melhor formação acadêmica, melhor usufruir dos melhores passeios, fazer as melhores coisas nessa terra. Mas como não tem propósito, significado eterno, e nem tem satisfação em Deus de estar fazendo aquilo ali, não sabe o real motivo de estar fazendo aquilo ali, ajunta esse lindo tesouro que são filhos na terra. E isso torna-se um grande problema. Porque afinal de contas, um tesouro mal administrado, ele pode te levar rapidamente à falência. Você junta e perde de repente. Ou para a traça, ou para o ladrão, ou para a ferrugem. Jesus está falando aqui, irmãos, com um cidadão do reino dos céus e como ele deve viver. Se você é um cidadão do reino dos céus, você deve entender que o seu banco para você guardar o seu tesouro não é o Banco do Brasil, ainda que excelentemente seja administrador de bens, e nem qualquer outro banco aqui da terra. Se você é um cidadão do céu, o lugar que você deve guardar a sua riqueza é onde? No céu. Ajuntar tesouro nos céus. Um cidadão do reino, ele vive na terra, mas a sua expectativa está no céu. O seu comportamento é um comportamento do cidadão do céu. Pedro, quando escreve a sua carta, ele chama os cristãos de forasteiros, peregrinos. Isso me diz respeito, irmãos, que nós podemos e devemos nos organizar, buscar ter capacitação, ter um rumo para a nossa vida financeira familiar, se ajustar bem com relação ao nosso futuro e aquilo que nós queremos. Objetivos, organização, propósito, tudo isso é muito importante e nada disso é desperdiçado quando você faz com o seu coração no céu. O problema é que quando nós perdemos de vista quem nós somos, para onde nós estamos indo, nós não conseguimos ajuntar na eternidade. Nós damos toda a nossa vida para o aqui, para o agora, e então nós desperdiçamos o nosso tempo correndo atrás do vento. Se todo o nosso tesouro for ter organização financeira, cuidar bem da nossa família, investir nos locais certos, da maneira certa, a quantia certa. Se o nosso tesouro for ter a melhor casa, mas se só isso, por si só, se isso por si só for o seu maior prazer da vida, você estará perdendo tempo. Ou perdendo tempo sendo um cristão medíocre, porque é isso que Paulo fala, se nós esperamos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou então, você vai estar perdendo tempo buscando essas coisas, porque afinal de contas, para que você está buscando isso? Se não tem significado, se não tem sentido, se não tem propósito. Qual é o sentido de tudo isso? O sábio, escrevendo Eclesiastes, disse, no capítulo 2, versículo 9 a 11, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei absolutamente nada do que os meus olhos desejaram. Tudo que eu quis, eu tive. Eu não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo,
Quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol, se não tem significado, razão em Deus. Tudo é vazio quando você busca isso longe da perspectiva do céu, irmãos. Ser rico é uma bênção. Eu quero que os irmãos aqui da igreja sejam muito ricos. Passem nos melhores concursos. Sejam o melhor designer de todos. Eu quero que as nossas crianças sejam bênção na nossa sociedade, ocupem os melhores cargos públicos e possam transformar a nossa sociedade, santificando com a vida delas, onde quer que elas estejam. Mas nada disso terá resultado e significado para a vida no reino, se o propósito não for guardar o tesouro no céu. Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, diz assim: então, ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, irá perder. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois o que adianta? Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção no versículo 36. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmão, juntar os tesouros na terra? O que adianta conquistas, vitórias? O que adianta muitas posses, bens? O que adianta formar os nossos filhos nas melhores academias existentes? O que adianta dar o melhor ensino, a melhor educação, as melhores roupas, dar a melhor condição de vida, o melhor conforto? O que adianta se nós perdermos os nossos filhos para o mundo? Tudo que eu mais quero na minha vida é ver as minhas filhas salvas, servindo ao Senhor e glorificando a Deus. Tudo que eu mais quero para as nossas 16 crianças é que elas sejam salvas, verdadeiramente convertidas e vivam a vida toda para a glória de Deus. Isso será o maior tesouro ministerial. Eu não quero juntar aqui. Jesus usa 3 figuras de linguagem para concluir aplicadamente o seu ensino. Estou falando rápido demais, irmãos? Acho que não, tá. Se eu falar devagar demais, quarta-feira, todo mundo surrado, vocês vão dormir. Eu vou dormir. Falaram para Lewis Hamilton, durante a última trajetória, a última volta da última corrida da temporada que ele foi campeão, falou assim: Hamilton, desacelera, porque você já é o campeão. Pode devagar. Ele falou: se eu desacelerar, eu durmo. Ele respondeu: se eu desacelerar, eu durmo. Vamos avançar. 3 figuras de linguagem para concluir o ensino de modo aplicado. Ele usa tesouro, olhos e Senhor. E muito embora pareça que o texto esteja desconectado, e a sua Bíblia talvez te atrapalhe nesse sentido, porque ela coloca temas em cada passagem, ela divide isso, tesouros, depois os olhos, e por último fala dos 2 senhores. Mas elas estão conectadas, ligadas objetivamente, e tem um significado só. O que Jesus apresenta, irmãos? Na figura do tesouro, ele diz, olha os contrastes: tesouro na terra, tesouro no céu. Na figura dos olhos, ele vai dizer: os olhos forem bons e os olhos forem maus. Ele está fazendo contrastes. E na figura do Senhor, ele diz: tem 2 senhores. E no final ele conclui: um dos senhores é o nosso Deus e o outro senhor é o dinheiro. Ele está apresentando nessas 3 figuras de linguagem 3 contrastes, dizendo o seguinte: existem 2 reinos, existem as trevas e a luz, existem 2 senhores. E uma pergunta-chave que nós devemos fazer aqui é a seguinte: onde está o nosso coração? Nosso coração está em que reino? O que domina os nossos corações? Trevas ou luz? E a que Senhor
nós temos servido. Eu ouvi essa semana, irmãos, uma frase muito, muito preciosa, muito joia. Diz assim: quanto mais longe nós queremos chegar, mais disposto nós devemos estar a perder. Porque quanto mais longe se vai, menos se leva. Você lembra do peregrino? Quem aqui já leu a história do peregrino? Ele vai fazendo o quê? Muito bem, Manuela. Ele vai deixando no caminho a sua mochila e vai abandonando a sua carga. Né? O peregrino não consegue chegar no final com aquele fardo pesado. Em algum momento ele vê: você está me atrapalhando, eu não consigo. Quanto mais longe se vai, menos se leva, irmãos. E quanto mais alto se sobe, menos precisa ter. Os grandes homens de Deus nos mostraram isso, a respeito de aonde estava o coração deles. Paulo, ele vai dizer o seguinte: eu considero como minha maior conquista morrer. Viver é lucro. Eu não almejo nada dessa terra. Não estou preso, meu coração não está agarrado em nada nessa terra. John Owen perdeu seus filhos. Ele tinha filhos e perdia filhos. E foi um atrás do outro. Ao todo, John Owen perdeu 7 filhos. Olha a trajetória de vida de John Owen, uma das mentes mais brilhantes e incríveis teólogos que já existiram. William Carey, considerado o pai das missões modernas, larga a sua vida confortável, onde teria um pastoreio brilhante, e parte para a Índia, um lugar inóspito, colocando a sua família em risco, levando suas filhas, os seus filhos e a sua esposa a desafios perigosíssimos de perseguição e de doenças. Ele evangelizou a Índia. Ele desbravou e montou uma formatação de evangelismo que foi impactante. Depois da vida de William Carey, pessoas foram marcadas pela forma de evangelização ali expressa por ele. E nós podemos olhar, irmãos, para aquele que está nos ensinando isso aqui, Jesus, o maior de todos. Quando a morte se aproxima, Jesus, ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Ele até sente o peso e diz: se for possível, passe de mim esse cálice. E quanto mais sofrimento lhe esteve imposto, Paulo, escrevendo a Filipenses, diz: ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não reclamou. Ele abriu mão da sua majestade, da sua glória. E aí, ele foi recompensado por Deus. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o nosso exemplo. É o nosso exemplo de ter vivido uma vida na terra, fazendo as coisas do alto para glorificar o Pai. Nisso, o Pai é glorificado no Filho. Nós vamos aprender que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o pregador do Sermão do Monte, vai nos ensinar que perder tudo no reino de Deus significa ganhar. E querer ganhar tudo significa perder. Ele entrega a sua vida por amor de muitos. E ele recebe a recompensa
como Isaías disse, Deus se agradou do seu trabalho. No final de tudo, irmãos, na nossa vida, nós vamos se chegar diante de Deus. E duas coisas poderão nos acontecer. Duas coisas poderão nos acontecer. Ou nós vamos receber o tesouro que nós juntamos no céu. Ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, e entrai para o gozo eterno. Ou ele vai dizer, você correu tanto, juntou tanto, você tem tanto. E por isso, porque você tem tanto e não tem nada aqui comigo, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno. Aquele que não junta em Deus, não é neutro, ele não está juntando só na terra, porque na terra a traça vai corroer, o ladrão vai roubar. Aquele que está distante de Deus e não sabe que uma vida longe de Deus é correr atrás do vento, é insignificante para a eternidade. Quando ele chegar diante do grande juiz, e o grande juiz pedir para ele apresentar as suas mãos, e ele quiser tentar fazer como aqui na terra se faz, os juízes, os governantes e aqueles que querem ganhar alguma vantagem na administração pública, eles apresentam as suas mãos e diz, aqui ó, dá um jeitinho para mim. Para entrar no céu, você não vai conseguir comprar Deus. Para entrar no céu, o tesouro seu deve estar no céu, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o quê? O seu coração. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos bem organizados, que sejamos diligentes na nossa administração, Senhor, da nossa vida, dos nossos recursos, que nós possamos, ó Deus, ter as portas abertas, que o Senhor possa nos fazer prosperar diante do trabalho de nossas mãos, mas que tudo que nós venhamos ter e ser, possa ter significado somente em Jesus Cristo, que o nosso coração esteja no céu, que o nosso viver na terra possa ser com os pés firmes, zelosos, prontos, mas que o nosso viver na terra possa ser com o coração no céu. Senhor, nós queremos dever devoção, sentinela, submissão, serviço ao Senhor, ó Deus. Portanto, tudo que nós viermos a fazer possa estar redundando em glória ao seu nome. E tudo possa ser com o coração na eternidade. Que o nosso ser, que o nosso respirar, que o nosso viver possa ser motivado, encorajado e com a finalidade de glorificar o Senhor. Que tudo em nós seja com o propósito da eternidade. Ó Deus, coloque em nós um coração voltado para o reino, para te servir, para te amar. Em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus. Amém e amém.